E ele me perguntou em relação ao preparo do solo para o plantio de frutíferas. E por que eu acho que é importante estar falando sobre isso? Porque quer queira ou não, as frutíferas, ao contrário de hortaliças de forma geral, ela tem algumas particularidades na qual a gente tem que levar em consideração quando está preparando o solo. E principalmente também, visto que é uma cultura que você não vai tirar do solo de tempos em tempos e fazer uma renovação, ou seja, um plantio novo. Então, o preparo do solo antes de você colocar a muda no chão é extremamente importante. Eu posso dizer a vocês seguramente que é o ponto-chave para que vocês tenham uma produção mais rápida, porque vocês bem sabem que demora um pouco. Dicas super importantes para que faça com que você tenha um início do seu pomar bem elaborado, na qual eles consigam se desenvolver muito bem e passar também por qualquer condição que vai fazer com que ele fique sem chuva, excesso de calor ou muito frio. Então, todos esses 3 pontos que eu citei para início de qualquer pomar é crucial. Eu tenho que prestar muita atenção nesses pontos para que eu consiga ter então um bom desempenho aonde? No campo. Bom, um ponto muito importante que eu não vou esquecer jamais e vocês também vão aprender junto comigo de tanto eu falar é análise do solo. Se vocês não tiverem análise de solo, gente, não tem como você ter condição de saber realmente o que a terra pode oferecer. Sem análise de solo, vocês não têm condição realmente de saber o que a terra, o solo que você vai plantar esse seu pomar vai oferecer. Então é extremamente importante, antes de qualquer ação, de decidir o que fazer, quando fazer, o que plantar, como plantar, é ter análise de solo. Tendo análise de solo em mãos, é como se fosse um exame de sangue para saber como que está o seu corpo. E nada mais justo também de saber como está o seu solo, por que não? Mesmo porque eu já falei em outros vídeos e eu vou comentar agora com vocês novamente. Tendo uma análise de solo na mão, você consegue saber exatamente o quanto de nutriente o seu solo pode oferecer para o seu pomar no plantio. Vocês não colocam nem a mais e nem a menos. Vão exatamente utilizar o que ela realmente precisa. Isso é um ponto extremamente importante. Eu vou conhecer exatamente o que o meu solo realmente precisa oferecer para minha cultura, para o meu pomar que eu estou plantando e implementando. Além dos nutrientes, eu vou observar se existe a necessidade de fazer uma calagem, né? Então, um corretivo de solo, a qual eu tenho que controlar a acidez dele, porque no solo muito ácido a planta não desenvolve bem. Ela não consegue fazer com que as raízes cresçam em profundidade e na lateral também, ou seja, em todo o perfil do solo, e assim ter condições de absorver adubo e água, porque quer queira ou não, a raiz é fundamental para a absorção de água e nutriente e é claro que vai manter a planta em pé, certo, gente? Eu espero que vocês não esqueçam desse ponto. Análise solo para saber o quanto de nutriente realmente eu vou precisar dar para a planta, porque o meu solo não tem tudo que ela precisa, ou se não, até mesmo aquilo que você não precisa. Às vezes tem gente que fala, nossa, Érica, fiz análise de solo, quando aparecer o resultado você vai ver só, eu vou ter que jogar um monte de coisa. Isso eu já ouvi várias vezes. E aí quando chega, eu olho e falei, meu Deus, o seu solo não precisa de nada.
graças a Deus ele está em perfeita harmonia e você pode estar só colocando o que? Algo complementar, algo que não faz mal ser adicionado na cova de plantio, ou muitos gostam de chamar também de berço. O que é, gente? Que eu sempre falo que vocês podem utilizar sem dó nem piedade o que é matéria orgânica, que é como esterco curtido ou compostagem ou qualquer outro material, palhada, folhas, gravetos e assim por diante. Por quê? Vocês sabem muito bem o papel da matéria orgânica. Vamos relembrar. As frutíferas gostam de solo drenado. E quem é que ajuda o solo a drenar com maior facilidade quando existe um excesso de chuva? Matéria orgânica. Ah, Érica, mas o solo arenoso também tem isso. Perfeito, tem mesmo. Só que quando o solo é muito arenoso, a matéria orgânica ela degrada com maior facilidade também. Então nem sempre o fato de ser arenoso eu não precise colocar. Não. Se o solo é arenoso, ele degrada mais rápido. Então eu preciso também colocar matéria orgânica para poder compensar o que foi degradado. Todas as frutas, todos os pomares, todos os pés precisam de um solo bem drenado. Ou seja, molhou, ele não vai ficar encharcado. Lembra-se por quê? Por quê, Érica? Porque a raiz também precisa respirar. Tem que ter troca de ar também no sistema radicular. Então eu preciso de um solo bem drenado para não reter essa água e fazer com que ela escorra em profundidade. Então na minha cova, ou melhor, no meu berço, eu preciso ter a matéria orgânica, quer queira ou não, precisa ter, porque ele nunca vai ser demais. Você nunca vai intoxicar a planta com excesso de matéria orgânica. Jamais, jamais vai acontecer isso. Pelo contrário, se a matéria orgânica, se a compostagem, se o esterco estiver bem curtido, jamais vocês vão causar intoxicação, visto material sólido, porque também temos o churume. O churume é rico em matéria orgânica, mas ele pode queimar a planta. Mas, Érica, tudo bem, eu já sei que a fruta precisa de solo drenado, mas se eu não conseguir dar esse tipo de característica, porque não faz parte da característica do meu sítio, ele é uma mesa de reto. Bom, gente, nesse ponto, vocês têm que avaliar. Por quê? O pomar é uma cultura que vai passar anos ali. Será que no decorrer do ano, dos anos que elas estiverem ali plantadas, ou seja, vocês plantaram, vocês têm que observar que se essa cultura ficar tanto tempo assim no solo encharcado, será que não vai fazer mal? Tem certeza? Então, assim, no caso de hortaliças e culturas anuais, que nem, por exemplo, mandioca, essas plantas vão sair dali. E aí, se você perceber que não deu certo, no ano seguinte você muda. Já o pomar não tem como você fazer isso. Você vai ter que escolher uma área e saber que aquela área vai ficar especificamente para o pomar muitos e muitos anos. Se Deus quiser, com todos os manejos e tratos culturais certinhos. Então eu não posso simplesmente colocar, aqui o solo, eu sei que é um pouquinho úmido, ele fica encharcado, mas aí a gente pode trabalhar com matéria orgânica e tal. Lembra que eu sempre falei para vocês? A matéria orgânica, ela fica por um tempo no solo. Ela não consegue permanecer anos e anos, a não ser que você coloque um tronco na cova de plantio, né? No berço de plantio. Aí ele vai ficar alguns anos, mas não chega a 10, 15, 20 anos, que é a idade que um pomar comercial ainda mantém aquela eficiência de produção.
tá? Então pensem muito bem nisso. Escolha adequadamente a área do seu sítio para plantar frutas. Se vocês observarem que não tem um solo drenado, é melhor então arrendar uma área, ou se não vocês procurarem dentro do sítio mesmo um outro local para plantar, tá bom?